Fala pessoal, tudo bem? Bom, na aula passada então, né, a gente criou esse nosso controlezinho de despesas aqui, né? E hoje eu vou estar aprofundando com vocês um pouquinho aqui no Excel a respeito de algumas funções extras que tem aqui, né? Não necessariamente relacionadas ao controle de despesa, mas coisas que vocês podem estar utilizando aqui no Google Planilhas, né? E que elas são parecidas dentro do Excel, né? Bom, uma coisa que acabou que eu falei muito pouco e que eu não me aprofundei tanto lá na nossa aula passada, por exemplo, é a respeito de ordenação, né? Então, ordenação é algo que é importante, é algo que a gente faz, né, com bastante frequência dentro das planilhas, então a gente deve fazer bastante uso das funções de ordenação. Aqui no Google Planilhas, como é que a gente faz? Né? A gente seleciona aqui os registros que a gente quer ordenar, né? E aí a gente vem aqui em dados. Então, em dados aqui, a gente vai classificar através do intervalo. Se a gente classificar aqui através de página, né, ele vai... Se a gente classificar aqui através de página, ele vai ordenar também as colunas de título aqui, né? E elas não são, e não é interessante que a gente classifique também, que ele bagunce essa nossa formatação aqui. Então a gente pode ordenar tanto pela ordem crescente, né? Tanto pela ordem decrescente também. Então vamos mudar aqui, ele está pegando a coluna A, né? Vamos ordenar aqui né, os nossos gastos pela ordem decrescente. Então cliquei aqui, e aí o que ele fez aqui, né? Ele pegou da última data para a primeira e fez a reordenação disso tudo. Vou desfazer aqui e eu vou mostrar para vocês aqui a importância da gente selecionar todas as colunas, todas as linhas que a gente for ordenar. Então, vou pegar aqui, né, e vou classificar aqui. E aí vocês viram só o que aconteceu? Então, por exemplo, o supermercado aqui, né, ele está dizendo que a gente recebeu 3 mil do supermercado, né? Então está errado aqui, né? Por isso que a gente tem que selecionar todas as linhas para a gente poder estar fazendo a formatação aqui dentro do Planilhas. Fala pessoal, tudo bem? Bom, na aula passada então, né, a gente criou esse nosso controlezinho de despesas aqui, né? E hoje eu vou estar aprofundando com vocês um pouquinho aqui no Excel a respeito de algumas funções extras que tem aqui, né? Não necessariamente relacionadas ao controle de despesa, mas coisas que vocês podem estar utilizando aqui no Google Planilhas, né? E que elas são parecidas dentro do Excel, né? Bom, uma coisa que acabou que eu falei muito pouco e que eu não me aprofundei tanto lá na nossa aula passada, por exemplo, é a respeito de ordenação, né? Então, ordenação é algo que é importante, é algo que a gente faz, né, com bastante frequência dentro das planilhas, então a gente deve fazer bastante uso das funções de ordenação. Aqui no Google Planilhas, como é que a gente faz? Né? A gente seleciona aqui os registros que a gente quer ordenar, né? E aí a gente vem aqui em dados. Então, em dados aqui, a gente vai classificar através do intervalo. Se a gente classificar aqui através de página, né, ele vai... Se a gente classificar aqui através de página, ele vai ordenar também as colunas de título aqui, né? E elas não são, e não é interessante que a gente classifique também, que ele bagunce essa nossa formatação aqui. Então a gente pode ordenar tanto pela ordem crescente, né? Tanto pela ordem decrescente também. Então vamos mudar aqui, ele está pegando a coluna A, né? Vamos ordenar aqui né, os nossos gastos pela ordem decrescente. Então cliquei aqui, e aí o que ele fez aqui, né? Ele pegou da última data para a primeira e fez a reordenação disso tudo. Vou desfazer aqui e eu vou mostrar para vocês aqui a importância da gente selecionar todas as colunas, todas as linhas que a gente for ordenar. Então, vou pegar aqui, né, e vou classificar aqui.
E aí vocês viram só o que aconteceu? Então, por exemplo, o supermercado aqui, né? Ele está dizendo que a gente recebeu 3.000 do supermercado, né? Então tá errado aqui, né? Por isso que a gente tem que selecionar todas as linhas para a gente poder tá fazendo a formatação aqui dentro do planilhas. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte com vocês. Ficaram algumas dúvidas na aula passada a respeito dessa formatação condicional, né, que eu dei aqui. O que é a formatação condicional? É esse campinho aqui que quando eu coloco, né, um valor acima de zero, ou seja, quando entra um valor dentro da nossa conta, né, quando tem uma operação de crédito, né, ela é um valor positivo. E aí abaixo de zero, né, significa que é um dinheiro que sai da nossa conta, né, ele fica vermelhinho. Então eu vou estar demonstrando para vocês aqui nas nossas categorias como é que a gente faz para poder dar essa formatação condicional lá também. E aí eu vou fazer de uma forma bem devagar para vocês pegarem de uma forma mais tranquila. Acho que talvez no vídeo anterior tenha sido um pouco rápido demais, né? Então vamos lá. Então, em primeiro lugar, né, o que eu vou fazer aqui vai ser colocar aqui, por ser valores monetários isso aqui, mas isso não necessariamente implica na formatação condicional, né? Vamos colocar aqui, né, os centavos aqui, né? E aí como é que a gente faz? A gente vem aqui de novo no formatar, né? E aí a gente vem aqui no formatação condicional. Então, quando a gente clica aqui no formatação condicional, né, ele vai selecionar aqui esse intervalo, mas ele vai identificar aqui, no caso, essas linhas aqui, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mandar ele aplicar ao intervalo a partir da célula C2, né? Porque aí, no caso, eu excluo essa célula aqui do título. E aí, olha só, ele tem as regras de formatação aqui. Então, a gente tem várias opções aqui para a gente poder utilizar, né? A gente tem se ele está vazio, não está vazio. Se o texto contiver uma determinada palavra ou não contiver, né? A gente pode marcar aqui também. O texto começa com, termina com, ele é exatamente. Né? A gente pode fazer uma formatação condicional relativa a datas também, né? E aqui são as formatações condicionais, né? Referentes a números. Então aqui, pelo fato daquilo ali ser um número, né, eu vou fazer a nossa formatação condicional com base em números. Então eu vou colocar aqui quando é maior que zero, né, que é o valor aqui, ele vai deixar ela verdinha, igual ele fez ela ali. Vou dar um concluído aqui, né? E aí eu preciso também pintar as células de vermelho também. Né? Então eu vou clicar aqui, né? Vou de novo vou filtrar aqui da C2 para baixo, dou um Enter aqui para ele selecionar, e aí agora eu vou colocar aqui então se é menor ou igual a zero, né? Então botei aqui menor ou igual a zero, e agora que eu vou alterar o fundo, né? Da nossa célula. E aí vocês podem ver aqui ó, que ele já aplicou. Então, em toda célula, o que ele vai fazer? Ele vai verificar essa regra aqui. Ele é maior que zero? Então, ele coloca aqui esse valor. Se ele for menor ou igual a zero, né, ele vai ficar vermelho. E por que é importante o menor ou igual a zero? Porque se eu colocar aqui, por exemplo, só menor que, olha só o que aconteceu aqui. Esse zero ele fica sem formatação. Por outro lado, isso pode ser interessante, né? Que ele indica que nesse mês aqui a gente ainda não gastou nada nessa categoria. Então, vou deixar aqui dessa forma e vou concluir. Ok, pessoal? E aí, vamos supor aqui, né? Criamos aqui a nossa planilha aqui, ela é referente ao mês de agosto, né? E aí, iniciou-se o mês de setembro, né? Então, o que a gente pode fazer para poder reutilizar essa nossa página de trabalho no mês de setembro, né? A gente faz o seguinte, a gente não vai precisar ficar recriando tudo novamente. A gente vem aqui, né? E aí eu vou só renomear aqui essa planilha então, para botar aqui agosto, por exemplo, né? Dei um Enter aqui, ele renomeou, então ó, vocês viram aqui, né? Eu cliquei aqui na setinha para baixo, na caixinha de opções, selecionei renomear. E agora o que eu vou fazer? Eu vou duplicar
essa nossa pasta de trabalho. Dupliquei, e aí ele colocou aqui, ó, cópia de receitas e despesas. Se eu der um clique duplo, ele também abre, né? Então eu vou tirar o copy aqui, e eu vou colocar aqui setembro. Apaguei. Então eu vou apagar tudo aqui da nossa, até aqui, né? E aí apaguei aqui. E ele deu esse errinho aqui para a gente, né? Dizendo que o valor não foi encontrado. Então ele dá esse barra ND aqui, né? Vamos apagar também os valores aqui, né? Agora isso não vai causar nenhum problema para a gente, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, a despesa de 1º de setembro, né? 1º de setembro de 2020. E aí vamos supor que a nossa primeira receita sempre, a nossa primeira, no lançamento sempre é o salário, né? Então vai ficar até igual aquele outro. Vamos botar aqui, vamos supor que ganhamos um aumento aqui, né? Então R$ 3.500. Aí vamos dar uma olhada naquela categoria, e aí é a categoria 6. Então olha só, pessoal, o que aconteceu aqui, né? A gente colocou aqui, né, que o salário, e aí a categoria dele 6, e o valor de 3.500. E aí ele já registrou aqui, né, esses 3.500. No caso, ele não vai contar, né, aqui nessa nossa categoria, nesse nosso somatório por categoria, né? Então ele não vai contar aqui nesse nosso somatório por categoria, porque o somatório por categoria ele está referenciando, né, o mês aqui de agosto. E como é que a gente pode fazer, né, para poder, dentro aqui das nossas categorias, ele somar isso aqui? Vamos fazer o seguinte, é interessante que a gente deixe essa categoria aqui sempre apontando para o nosso mês atual, né? Então vamos colocar aqui, né, vamos mudar só a referência aqui desse para setembro. E aí vamos ver se ele achou aqui. Então puxamos aqui para baixo, ele achou porque ele aplicou o nosso 3.000 aqui para setembro, né? Mas na verdade é 3.500. Vamos entender o que foi que aconteceu então. Né? Setembro, soma C. Por causa disso aqui, ó. Então, aqui a gente também tem que mudar essa referência aqui. Setembro. Pronto. E agora ele pegou aqui os 3.500. Mas aí vamos criar então uma cópia dessa categoria aqui. Vamos duplicar. E eu vou colocar aqui categorias. E aí eu vou botar. Vamos supor que a gente queira ver quanto que a gente gastou por categoria em um ano, né? Então vamos botar aqui o anual. Colocamos o anual. E agora o que a gente precisa fazer é essa mesma fórmula aqui do soma C que eu expliquei para vocês, né, na nossa outra aula, a gente vai aplicar ela a essa planilha aqui também de agosto, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai somar mais um soma C aqui. Então, vou botar aqui soma C, né? E aí a gente vai fazer aqui então agora com agosto, né? Deixa eu só me lembrar aqui direitinho como é que é. Tá, então vamos lá então. Então vamos para agosto, né? Vamos pegar aqui a coluna D, né? Um ponto e vírgula aqui. E aí de novo a gente vai referenciar então, né, no categorias anual aqui, aqui essa coluna. E aí a gente vai somar aquela coluna do mês de agosto, né? Então pegamos ela aqui e a gente fecha. Né? E aí, olha só, agora ele também está pegando o mês de agosto. E a gente vai arrastar a cruzinha para cá para baixo e a gente vai notar que, por exemplo, aqui no rendas, ele vai somar tanto a nossa renda de agosto quanto de setembro. Então, arrastei a cruzinha, soltei, e aí, olha só, ele pegou aqui 6.300. Então, vamos ver aqui, 3.500 mais 3.000, tem alguma coisa de errado, né? Porque era para ser 6.500, na verdade. Não, mas a gente tem também aqui, né? Deixa eu ver aqui, é por isso. A gente tem aqui 3.000, 3.300, né? E aqui a gente tem 3.500, né? Mas por algum motivo ele fez uma conta meio maluca. Vamos ver aqui o que foi que aconteceu.
né, então, aqui, agosto, tá certo. E aí, agosto também. Vamos fazer o teste aqui. Vamos ver. Aqui ele está somando 3.000, né, aqui no mês de setembro. Mas não está certo, porque é... Ah, pronto. Então, olha só qual que é o problema. Ó, pessoal, aqui ele está com essa primeira coluna aqui. Ele está puxando de setembro, né, mas aquela outra ali, ele está como agosto. Então, vamos corrigir aqui a referência dela, né? E aí, olha só, 6.800. Agora está certo, então. E aí eu vou fazer o seguinte, então a gente precisa corrigir algo aqui. Olha só, setembro, setembro aqui também, né? E aí eu corrigi, e aqui agosto e agosto. Então, agosto é a coluna que ele está buscando, e agosto é a coluna que ele está fazendo a soma. Eu vou aplicar nela aqui, e eu vou arrastar para cá para baixo. Pronto, agora então tá ok. E aí, pessoal, vamos fazer algumas coisas também para poder deixar a nossa planilha um pouquinho mais bonitinha, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, os nossos valores. Agora são valores que são de moeda, né? Então são reais. Então é interessante a gente colocar, né, o símbolo de reais aqui neles. E como é que a gente faz isso? A gente vai clicar aqui, ó, formatar como moeda. E aí olha só o que ele fez aqui. Estão vendo? Ele colocou e não teve impacto naquela formatação condicional. Ele continua entendendo isso aqui como números. Bom, vamos fazer aqui nos categorias também. Então vamos aplicar aqui a nossa formatação como moeda. Aplicamos aqui também as receitas de despesas de setembro e as de agosto. Então fica um pouquinho mais adequado, né, mais interessante ele se referindo a esses valores. E aí, se a gente quiser até ver outras formatações de número, né? A gente tem esse 1, 2, 3 aqui, né? Ele tem mais formatos. E aqui a gente vê, a gente pode selecionar o automático, ele pode ser um texto simples, pode ser um número, uma porcentagem, um texto um número científico, né, aqui da contabilidade. Então, se ele for negativo, por exemplo, ele coloca esse parênteses, né, essa parte financeira e contabilidade, e se ele for um número positivo, ele fica normal. Aqui, então, selecionamos moeda, né, aqui a gente tem a opção, então, de colocar um valor arredondado para moeda, né, aqui a gente tem outros formatos também, ó, aqui, ó, de data, de hora, então a data e hora aqui ele colocar certinho, aqui formatos de duração, e que a gente pode entrar nessas caixinhas aqui, né, e ver mais formatos de moeda, de data e hora, criar um formato de número personalizado. Eu acho interessante depois vocês entrarem aqui nessas opções e verem o que mais que pode ser feito aqui. E algo também que pode acontecer, pessoal, é a gente ter uma infinidade aqui, né, de colunas, por exemplo, preenchidas ou de linhas preenchidas aqui para baixo, e a gente achar interessante ocultar, né, essas linhas, essas colunas. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente tem essa opção de clicar aqui com o botão direito nela, né, e aí a gente coloca aqui, ó, ocultar coluna. Então, a gente viu aqui, ó, que a coluna F aqui, ele sumiu, mas ele indica com esse símbolo aqui, né, de que ela foi ocultada. E aí, como é que a gente pode fazer para poder mostrar elas de volta? Né? A gente vinha aqui em reexibir colunas. Então, ele abre a coluna aqui para a gente, né, e aí ele passa a exibir a nossa coluna novamente. Mas aí vamos prosseguir, gente, e vamos supor o seguinte. Eu vou pegar aqui como exemplo aqui a nossa coluna de receitas e despesas de agosto. E aí vamos supor que a gente tenha muita despesa e muita receita aqui, muitas operações, né, aqui no mês de agosto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou, para ser bem rápido aqui, né, eu vou fazer umas 3 cópias disso aqui, né, e vou pedir para ordenar aqui. Então vou selecionar. Vamos ordenar os dados aqui de forma crescente. Né? A gente pode ver aqui que ele, né, turbinou aqui, tem muita coisa. E aí vamos supor, gente, que a gente tem muitas colunas aqui, né, e quando a gente desce para cá para baixo, né, a gente perde a visão dessas colunas. Então, se aqui tivesse muita coluna, muita informação, números talvez, a gente não ia conseguir perceber, saber, né, o que são essas colunas aqui. Então, o que seria interessante? Que
cabeçalho aqui da nossa tabela, que ele nos acompanhe até lá embaixo, né? Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui no ver, né? E aí a gente vem aqui no congelar. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente tem a opção de congelar tanto linhas quanto colunas. Colunas também é interessante, que a gente poderia ter muitos dados aqui dispersos pelas colunas, né? Então, no momento que a gente passa eles para cá, né, a gente perde essa visão deles aqui. Então, a gente pode ter tanto a visão da data, né, quanto a visão aqui das colunas, ou as duas juntas. Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou congelar, né, somente a linha. Então, congelei, ele colocou essa barrinha cinza aqui, e olha só o que acontece. Não importa o quanto que eu vier para baixo, ele vai sempre tá com o cabeçalho aqui sendo mostrado. Né? E da mesma forma, se eu chegar para cá, né, não vai acontecer porque eu não congelei essa coluna aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Venho aqui de novo no congelar, né? E eu vou congelar uma coluna. Aí, congelei aqui. Olha só, e aí ele vem aqui, e agora toda vez que eu viesse aqui, né, ele teria aqui ele mostraria para a gente a data. E ele tem essas opções também, né, de congelar mais de uma linha, né, ou então ele congelar, fazer esse congelamento customizado. Né? Então, por exemplo, aqui eu poderia congelar até a linha 10. Então, olha só o que acontece aqui. Então, eu vou estar sempre vendo essa linha 10. Né? E aí vamos remover, então, esse congelamento. Né? Então, vamos tirar aqui e vamos tirar aqui também, para ele não congelar mais nada. Então, descongelamos aqui a nossa planilha e agora ela voltou ao normal, então. Então, agora eu vou desfazer essas alterações que eu fiz, né, até a gente voltar àquele estado inicial da nossa coluna. Pronto. Então, pronto, aqui voltamos aqui àquele nosso patamar anterior. E eu vou estar mostrando para vocês agora como está fazendo a criação de alguns gráficos através aqui da nossa planilha aqui do Google. Então a gente pode vir aqui, né, por exemplo, em categorias, né, vamos pegar aqui o anual, né, onde ele tem mais coisas aqui, e aí vamos selecionar aqui essas duas caixinhas aqui, né, e vamos inserir aqui um gráfico. Ele meio que vai utilizar uma certa inteligência, né, que esse aplicativo de planilhas tem. E o que ele já fez aqui? Olha só, ele pegou aqui, né, os nossos nomes aqui das categorias e jogou aqui no eixo X do nosso gráfico, né? E aqui no eixo Y ele jogou os valores aqui. Então aqui nós temos essa barrinha aqui apontando os valores, né, como eles estão aqui. Então saúde, o gasto foi 0, ele está aqui. Né? Aqui a gente pode também estar alterando aqui. Então se a gente, por exemplo, não quisesse o nome aqui, a gente poderia retirar. A gente pode retirar também, alterar o nosso título aqui. E aí a gente pode, por exemplo, mudar a cor aqui, né, do nosso eixo aqui. Então eu vou colocar, por exemplo, uma cor verde aqui, né? E aí ele aplicou a todos. Aqui temos a parte de legenda aqui, né? Informar o eixo vertical aqui. Então a gente pode definir um valor mínimo e máximo para que esse eixo ele deve ter. Então aqui a gente tem N opções aqui de configuração. Colocamos aqui as colunas em 3D para a gente poder deixar mais elegante um pouquinho. E por fim, pessoal, vou estar mostrando aqui para vocês a opção de como a gente está fazendo a filtragem dos nossos campos, né, para que a gente consiga obter somente aqueles valores mesmo que interessam a gente no momento da nossa análise. Como é que a gente faz isso? Vou pegar aqui as nossas despesas e receitas aqui de agosto, né, e aí a gente tem esse filtro aqui que parece até aquele filtrozinho de café que a gente usa para poder filtrar o café, né? É através dele que a gente cria o filtro aqui das nossas colunas. Então, vou clicar aqui, né? E aí já vai fazer automaticamente aqui a seleção das minhas colunas, né? Com os valores também, e vai realizar a filtragem dele. E o que ele faz exatamente? No momento que a gente clicar aqui,
a gente vê todas as opções que ele deixou aqui, né? E ele agrupou elas através de um só. Então, por exemplo, a gente tem aqui vários, né? Alimentação aqui, restaurante do Barriga, né? Aqui a gente, o que mais que a gente tem aqui? Ó? Alimentação, eu acho que é o único que tem repetido aqui, né? Então, de devolução do dinheiro emprestado, Maria, pagamento de boleto, conta de luz, conta de internet. Mas a gente, quando a gente tem aqui nessas colunas esses tracinhos aqui, né, a gente consegue estar fazendo a filtragem deles. Então, por exemplo, se eu quiser selecionar aqui, né, desmarcar tudo aqui, e eu quiser ver só as minhas rendas, eu venho, marco ela aqui, né, e aí eu vou ver aqui. E aí vamos supor que a gente quer aqui, né, vou desmarcar aqui todas, vou limpar aqui essa seleção, e eu quero ver aqui só as rendas, né? Então marquei aqui, dei o OK, e ele vai demonstrar só isso aqui. E aí ele muda a cor aqui desse botãozinho aqui, né? Indicando que essa coluna aqui, ela está filtrada. E aí eu poderia, inclusive, fazer subfiltros aqui dentro dessas opções aqui. Então aqui eu tenho, dentro das rendas aqui eu tenho salário, devolução do dinheiro emprestado e salário, né? Eu conseguiria fazer essa filtragem. Mas vamos lá, vamos limpar aqui, selecionar tudo de novo. Opa, não funcionou, vamos limpar, selecionar tudo, OK. E aí ele mostrou. Então ele tira do nosso campo de visão aquilo ali para poder estar facilitando a nossa visualização. E esses filtros a gente pode aplicá-los tanto aqui nessas colunas aqui de data, né, quanto aqui na coluna de nomes. Então se tiver essa opção aqui de filtro habilitada, ele vai mostrar. A gente poderia filtrar, inclusive, pelo ID da categoria aqui, né? Até por valores aqui, a gente consegue fazer. A gente consegue fazer uma filtragem por condição, né? Que se parece bastante com aquela formatação por condição, né? Então, a gente consegue colocar algo aqui para poder fazer uma filtragem. Isso, a gente consegue filtrar, inclusive por cor aqui. Então, olha só, aqui ele, por exemplo, verde claro 2, vermelho claro 2. Então, aqui ele já identificou essas duas cores aqui, né? E a gente conseguiria fazer a filtragem tanto por receita como por despesa através das cores dele aqui. A gente também, através do filtro, a gente consegue fazer a classificação, né, daqueles valores ali que ele está mostrando para a gente. Então, assim, o filtro ele é um recurso que ele é muito interessante dentro tanto do Excel quanto do Google Planilhas ou de outros programas de planilha, para que a gente possa estar fazendo essa filtragem de dados, porque normalmente quando a gente necessita criar uma planilha, a gente não tem algo tão pequeno assim, né? Então são planilhas grandes, são planilhas que vão até a letra Z, muitas vezes elas têm 10, 20 mil linhas. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu trabalhei com Excel, né, foi a primeira vez até inclusive que eu trabalhei, e aí eu trabalhei com Excel, a gente tinha planilhas que tinham centenas de milhares de valores, de linhas, né, e de colunas também, chegava até a coluna AB, AC. Então, assim, era algo que realmente era muito extenso e muitas vezes a gente precisava estar fazendo essa filtragem aqui para poder estar identificando melhor o que a gente queria, né? Aqui dentro do arquivo a gente tem outras opções aqui, então a gente pode criar, por exemplo, uma nova planilha, podemos fazer a importação de uma planilha. Daqui mesmo a gente já pode enviar ele por e-mail como anexo. A gente pode fazer o download através dessas opções aqui, ó, de formato então tem o Excel, Open Document, a gente já gerar um PDF com base nela, né, uma página da web, e arquivos CSV, né, que são separados por vírgula, arquivos separados por vírgula, ou esse TSV aqui, que ele é separado por tabulação. O que é a tabulação? Tabulação é a nossa letra tab, né? Que a gente tem também o histórico de versões, que a gente pode, do nosso documento. Então, se a gente apertar aqui no nosso histórico de versões aqui, ele tem aqui, ó, as modificações que a gente fez dentro do nosso documento, e a gente consegue fazer esse controle dele aqui, né? Então, eu vou voltar aqui, vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Então, aqui a gente pode publicar na web também, né, obter detalhes do documento, fazer a impressão dele. E é isso, pessoal. Essa foi a segunda aula do Excel, que eu acho que desses aplicativos todos, ele não é o mais complexo, mas ele é o que tem mais opções da gente trabalhar, né? E ele é um dos que, assim, mais exige aquele conhecimento para a gente poder trabalhar em cima dele, evoluir em cima dele.
né? Nas próximas aulas eu vou estar mostrando para vocês também as apresentações do Google, né? E o editor de texto, né? Que são bem semelhantes ao PowerPoint e ao Word. Mas como eu já falei com vocês, eu estou dando esse valor, né, aqui ao editor do Google, porque é algo que é acessível a todos, né? A gente não tem que pagar uma licença como no Office, por exemplo, né? Tem algumas vantagens, como a gente poder trabalhar em conjunto com outras pessoas, a gente poder visualizar, inclusive editar os documentos através do nosso celular, né? Então, assim, é algo que conta bastante. A gente, ao menos aqui no Google Planilhas, né, nos outros, eles têm uma forma de funcionamento bem parecida, né, mas a gente aprendendo aqui, a gente vai estar apto para poder também utilizar o Word, Excel, né, o PowerPoint com algumas pequenas diferenças. Então, a nossa aula termina aqui, pessoal. É isso, agradeço vocês aí por terem assistido aqui até o final e até o nosso próximo vídeo.